Boa noite, pessoal. Hoje é o 18º dia de 21 dias. Nós vamos falar sobre lares desordeiros, lares bagunçados, lares que a gente às vezes fala assim, não tem mais como corrigir, também não quero me esforçar, não quero me estressar, vamos ver até onde vai dar. Mas basicamente esse vai ser o tema hoje. Então, para o vídeo não ficar comprido, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais um dia. Quero te pedir que o Senhor entre com providência, conhecimento, sabedoria, que o Espírito Santo venha ministrar essa palavra hoje, que a gente não só ouça e saia por um lado do ouvido só, mas que essa palavra fique retida em nossos corações, nos fazendo organizar os nossos lares e as nossas casas com nossos filhos. Amém. A Jade falou amém. Então, pessoal, hoje o tema é casa bagunçada, né, para ser mais prática. E nós vamos falar aqui sobre os filhos de Eli, os crimes dos filhos de Eli e como que foi o que Deus falou para Eli, o que aconteceu e como que foi. Aqui começa no 1 Samuel 2:12. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Aqui já mostra que uma pessoa que não conhece a Deus já é filho do capiroto, né? Do Belial, que já é Belial. Aí aqui ele fala assim: portanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozindo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele à caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Na caldeira. Ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, ou tudo o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Então, só esse comecinho na introdução, ele fala que os filhos de Eli tinham esse costume, né? Tirar ali a parte que eles queriam comer, né? Não deixava a parte de sacrifício do Senhor subir primeiro. Gente, desculpa o barulho, mas hoje que meu filho tá uma bênção. E aqui mostra que os filhos de Eli, eles eram meio perturbados da vida, né? Eles não esperavam a gordura queimar para o Senhor o sacrifício, eles enfiavam a mão. E aqui a gente vai perceber, Deus fala que ele fala já para Eli, né? Fala que os filhos dele tá desordeiro, tá fazendo as coisas que não agrada a Deus. E ele tem que dar um jeito. Só que ele já tem quase, se eu não me engano, 98 anos ou 97 anos. E ele já é muito velho. Eu imagino nós, que somos assim novos, eu tenho 31 anos. Às vezes eu mesmo falo, nossa, tô sem paciência pra isso ou pra aquilo, ou pra corrigir, ou pra fazer algo. Eu sei que é errado, mas a gente às vezes tá esgotado, né? Aí a gente fala, deixa pra amanhã, deixa pra depois. Imagina um sacerdote, um senhor, né, um ancião de 98 anos corrigindo 2 marmanjão. E ele sabia, mas ele deveria ter tomado uma atitude mais drástica, nem que fosse para fazer igual um outro profeta, que quando um casal teve relação lá perto da arca, no templo, ele pegou e os matou com a espada. E quando o pessoal se escandalizou por ele ter matado, Deus fala, parabéns, nas minhas palavras, parabéns. Você tomou uma atitude vendo que eles estavam fazendo coisas erradas e você honrou o meu nome, honrou o templo, né? E ele não fez a mesma coisa. Ele, por ser os filhos dele, por ser mais já de idade avançada, ele acabou deixando que os filhos fossem indo passando do limite. E nesse período, Deus ia preparando Samuel para assumir, né? Porque o Samuel vai ser o último juiz daquela terra. Samuel assume aquele lugar e Samuel, Deus se agrada de Samuel, né? Samuel é um homem muito honrado, honesto, com as características que Deus se agrada. E daqui em diante, como já estão as coisas bagunçadas, ele já é um homem muito velho, os filhos dele vai
vai acontecer algo terrível. Então, o que vai acontecer? Deus levanta Samuel, Samuel ainda é jovem. Aí tem aquele encontro com Deus, né? Todo mundo sabe, a Arca da Aliança está próximo de Samuel. Antes das luzes se apagarem no templo, Samuel escuta uma voz chamando ele, né? E aí ele acha que é a voz de Eli, porque até então ele nunca teve um contato com Deus dessa maneira. A palavra de Deus não tinha sido revelada ainda, não teve contato até então com Deus até esse momento. Depois disso, ele vai lá, acorda ele 3 vezes, a terceira vez ele fala, começa a entender o que está acontecendo no mistério e fala assim: olha, Samuel, quando essa voz te chamar novamente, você fala: eis-me aqui, Senhor, conversa com ele, tá? Aí Samuel vai deitar e na quarta vez Deus chama, Samuel responde e Deus fala o que ele vai fazer com Eli e a casa de Eli. Mas o que eu achei interessante, que Deus, antes de falar com Samuel, Deus já tem uma conversa séria com Eli, já fala para Eli, ali cara a cara, tete a tete, fala assim: ó, Eli, eu vou matar todos os homens da sua família, nenhum vai chegar a ser velho, vão morrer jovens. Quase a mesma coisa de Davi, a espada não vai se apartar da sua casa, mas ainda um pouco pior, porque Deus fala assim: eu não vou aceitar oferenda, não vou aceitar manjares, eu não vou aceitar nada que venha da sua família, porque você não corrigiu teus filhos, não fez o que deveria ter feito. Então ele recebe essa palavra, acredito eu que triste, porque imagina você passar 90, 50, 70 anos fazendo conforme Deus quer sempre, e quando através das pestes, através dos filhos, você acabar tendo um fim como ele teve. E o que tem a ver com o tema? O que tem a ver é que Eli sabia das atrocidades que os filhos faziam, eles tinham caso com mulheres, enfiava a mão nas coisas que era de Deus, não respeitava o templo, não respeitava os israelitas, era um inferno. E aí o que acontece? Eli poderia ter sido mais firme, mais duro, principalmente porque já eram 2 adultos, né? Não eram criancinhas. Mas ele não fez, provavelmente ele estava cansado, esgotado, porque só ele sabe o fardo que ele carregou. Mas enfim, aí o que vai acontecer daqui em diante é que vai a Arca da Aliança, vai até os filisteus, se eu não me engano. Então, se eu não me engano, os filisteus levam a arca, se eu não me engano, eles levam a arca, mas aí o que acontece? Os filhos de Eli, e aí a arca é tomada e os filhos de Eli morrem. Se eu não me engano, cai tipo duro lá, morreram os 2. E nisso, no meio da batalha, que os filisteus estavam ganhando lá dos israelitas, né? Do pessoal, dos filhos de Eli que estava lá na briga. A arca é levada, tudo, os 2 filhos dele morrem, um moço foge lá da batalha e vem avisar o pessoal que a arca foi levada e que os 2 filhos de Eli morreram. Aí Eli e a esposa de um dos filhos do Eli escuta a mensagem, ela estava grávida e lembra que Deus falou que, né, os filhos deles e a geração para frente não envelheceriam, porque não daria tempo, eles morreriam na idade votil. Eles morreriam jovens. E aí, ele cai, alguns falam que era uma sacada, outros falam de uma certa altura, cai, quebra o pescoço e ele morre. Porque a Bíblia fala que ele era meio pesadinho, né? Ou seja, pode ser que ele era gordinho, já tinha 98 anos, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Aí, a nora dele ouvindo, na hora já entrou em trabalho de parto, que ela estava grávida, e ela também vem a óbito. E aí, o que o tema tem a ver com isso agora é o que vocês vão entender. Olha a tragédia que aconteceu nessa família. Toda a herança, toda a geração até Eli, que honrou o Senhor, e fez a vontade dele, que estava ali, que estava sempre no templo, eram sacerdotes, eram pessoas assim poderosas, né? Tinham contato direto com Deus. Olha o que eles fizeram com a próxima geração. Eles acabaram com o destino dessas pessoas e, muito pior, tiveram fins terríveis.
Os filhos, sabe Deus pra onde foi depois que morreu. E ali eu fiquei triste, porque já era uma certa idade, talvez ele trabalhou muito pra Deus e aí acabou morrendo dessa maneira. Mas, infelizmente, quando a gente não coloca certas coisas em ordem, no eixo, coisas graves acontecem. E quando Deus vai dando tempo, limite, vai te dando um tempo, e você não vai colocando isso no eixo igual ele quer, pode ser que você tenha uma retaliação parecida ou muito pior do que a morte, né? Uma doença, ficar em cima de uma cama, a gente não sabe, vegetando. Então aí vai piorando. Então, a partir de hoje, o que a gente tem que tomar cuidado é com isso. Planeje para o seu lar o que você deseja. E tudo aquilo que você tá vendo que está fugindo do seu controle, do eixo, não está vindo compatível como tem que ser, você tem que tirar do seu caminho. Pode ser o marido, pode ser um filho, pode ser quem for. Principalmente se for seu marido, porque às vezes o homem ele tem aquela coisa de arrastar a mulher. Sempre eu já vi muito isso. A mulher fala assim: ah, eu vou mudar tal fulano. Ah, eu sou uma pessoa boa, ele comigo, eu vou melhorar ele, vai mudar as coisas. E quando vai ver, ele acaba arrastando ela. Então, uma mulher que não bebia, ela começa a beber. Uma mulher que não ia numa baladinha, vai num barzinho, começa no barzinho. Daí a pouco a vida dessa pessoa está destruída. Então, o que a gente faz? Corta o mal pela raiz. Se é um homem que não está indo no encontro de Deus, não está querendo andar, caminhar, ser igual, então você tem que cortar ele de sua vida, do seu caminho. Porque não adianta você ficar com essa âncora na sua vida que vai começar tudo dar errado, as coisas vão começar a se afundar, você vai começar a naufragar e você não vai conseguir levantar. Porque é uma âncora, é uma pessoa que não caminha com você, não é igual a você, não compartilha dos mesmos sonhos, não é uma pessoa que está caminhando junto, ela vai te arrastar. Se ela não te arrastar, ela vai ser um peso morto. Sabe quando você tá andando e tem aquele pesão nas suas costas e você tá arrastando aquilo? Pois é, isso vai te atrapalhar, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar com a sua vida espiritual, mental, física, porque conforme vêm as brigas, conforme algumas coisas vão acontecendo, um ofende o outro e muitas brigas acabam afastando o Espírito de Deus de uma casa, de ser um lar. Aquilo se torna o inferno. Então, pessoal, a gente precisa muito tomar cuidado com isso. Isso serve pra mim também, é óbvio. Que o que eu falo aqui, realmente, é Deus falando pra mim também, é pra minha vida. E eu sei que daqui a alguns anos eu vou assistir esse vídeo, eu vou ver esse vídeo e eu vou falar: graças a Deus eu venci, consegui pôr minha vida no eixo, as coisas estão como Deus gostaria. É difícil, dói. Tomar decisões difíceis, a gente fica ali meio travado, né? A gente não quer tomar nada que vai tirar a gente daquela comodidade que a gente vive, a gente quer. Então é isso, pessoal. Com a história de Eli, a gente aprendeu que... Então, pessoal, para finalizar, se a sua casa não tá começando a andar no eixo de Deus, de duas uma. Ou ele mesmo tira esse peso que tá atrapalhando um servo dele, ele mesmo ou permite algo para acontecer para essa pessoa sair da sua vida, ou pode ser pessoa, pode ser um trabalho, pode ser filhos igual do Eli, não importa o que seja. Se Deus está vendo que você tem um potencial, você está caminhando, está tentando, e aquele peso está se arrastando atrás de você, de duas uma, ele leva um ou ele tira, ele separa, ele não em si ele, né? Mas ele permite Satanás tocar em certas áreas da nossa vida para que a gente tome decisões corretas. Então, que não possamos ser como Eli, vendo as coisas erradas em casa, e fingir que não viu. E é isso, pessoal. Se você tem um peso morto que te atrapalha a seguir um caminho, se você tem uma âncora, é melhor que você separe, que você jogue fora, que você saia, que Deus tire do seu caminho, do que você perca um futuro que Deus te daria maravilhoso. Olha a vida de Samuel, como
ele virou juiz, como ele era querido na cidade dele. As pessoas respeitavam ele, porque ele fazia a vontade de Deus. Então, não deixe que nada atrapalhe um percurso que você tem, o plano de Deus para sua vida, por causa de momentos. Então, vamos finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa noite, pelos meus filhos, pela minha família, que o Senhor venha todos os dias nos ensinar, que o seu nome seja glorificado, que o Senhor seja a nossa luz, que Jesus Cristo é a luz, a lâmpada para nossos pés. Senhor, que a tua presença esteja conosco, nos ajudando a cada dia. Senhor, abençoa os nossos negócios, nos proteja se for vir uma nova pandemia, Pai, se for vir algo terrível nesse ano, no próximo, que o Senhor possa cobrir como o Senhor fez na época dos Hebreus, com aquela mancha de sangue na porta, que o Senhor possa também fazer isso nas nossas casas. Senhor, nos ajuda, nos guarda, nos dê livramento. Afaste, Senhor, o anjo da morte da nossa família, de próximo dos nossos filhos, que possamos fazer a tua vontade, Senhor. Entra na minha vida, na minha casa, de quem também está ouvindo, Senhor. Tira todo o peso morto, tudo aquilo que não te agrada, todas aquelas coisas que o Senhor não gosta, Pai. Nos ajuda a nos consagrar e santificarmos para Ti. Porque logo breve o Senhor vem e voltaremos para a nossa casa, voltaremos para o nosso lar, onde nunca devemos ser saídos, Senhor, que é a morada com Deus. Somos todas almas que pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço todas essas coisas, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, nos guardar, nos dar sabedoria, nos dar livramento. Em nome de Jesus, amém.